já chegou. Olá, Daniel, boa noite. Boa noite, tudo bem? Tudo e você? Eu até coloquei uma música de fundo hoje, que é do Biquíni Cavadão, Chove Chuva, porque aqui tá chovendo, não sei aí como é que estão as coisas. Aqui tá tudo seco, mas Curitiba é meio louco, né? Curitiba, eu adoro Curitiba. Sempre que eu vou para aí, eu sei que eu tenho que sair com protetor solar, capa de chuva Sim, e blusa de frio, porque no sempre. mesmo dia tem todas as estações, né? Todas, todas. Assim, eu também não sou daqui, sabe, Daniel? Eu moro aqui desde 2007. É, Então, e eu vim de uma cidade muito quente do interior do Paraná, então é um calorzão, né, e tal. E assim, até acostumar que aqui você não, né, sempre é frio, né? Sempre é fresco, ou quando faz o dia quente é muito quente, ou é muito frio, ou é muito chuvoso, ou enfim, né? Tudo é muito. Povo intenso, né, Daniel? Você não acha? é. Esse lugar que é meio intenso? Mas isso é bom, porque a pessoa tem que ser o ser humano é um ser adaptável, né? É. Então, a gente tem que saber lidar com essas mudanças e rápidas, então isso é legal, é uma vantagem, eu vejo como uma vantagem, né? Do limão, uma limonada, Boa. não é? Ou precisa ser adaptável, né? Nem sempre é, mas deveria ser, né? Gente, vamos apresentar aqui o nosso convidado de maneira oficial, de maneira correta. Daniel Rosenthal, há bastante tempo a gente está querendo receber você aqui. Várias vezes a gente falou nas lives e agora a gente conseguiu fechar a tua agenda e foi muito legal que você tenha aceitado o convite. Fico muito, muito, muito honrada mesmo. E o Daniel, ele é um empreendedor imobiliário, é uma pessoa que conhece disso há muito tempo e também idealizou um projeto que se chama o Corretor Global, né? Uma plataforma. Eu quero que você fale sobre tudo isso hoje. Mas, a princípio, para começar assim, como que você entrou nesse mundo da indústria imobiliária, Rosenthal? Conta para mim, como é que é a tua história profissional? Então, vamos lá. Quando eu tinha 18 anos, meu pai falou, Dani, tira ou cresce, porque, sabe, você nunca sabe, o dia de manhã pode surgir uma oportunidade. Eu fiz o curso de TT quando tinha 18 anos, mas eu nunca exerci, né? Meu pai tinha uma loja de automóveis, então eu era um Olha só. vendedor de carros, né? Que tem uma similaridade muito grande com o corretor de imóveis. Se você trocar o objeto da intermediação, o perfil do profissional, ele é muito, muito parecido. Se você pega o vendedor de carros usados, multimarcas, e o corretor de imóveis de revenda, ele é muito parecido. E a mesma forma, o vendedor de carros novos de uma concessionária e o de lançamento, ele é muito similar, se você fizer uma Olha análise. só. Nunca tinha comparado isso, não? Então, eu tenho esse perfil da intermediação, da aproximação. Mas depois eu fui fazer muitas coisas. Eu tive agência de turismo ecológico, eu fui viajar para o exterior, eu trabalhei ali com meu pai muito tempo, fiz muitas coisas. E aí, depois de ter viajado para os Estados Unidos, eu voltei e estava muito decepcionado, mas eu não me encaixava aqui, eu estava muito insatisfeito, estava quase pensando em voltar para lá, né? Eu morei na Califórnia. E aí surgiu uma oportunidade de trabalhar no Secov em São Paulo. Porque o Secov, o sindicato, ele tinha perdido muita receita, né? Uhum. Lá já começou esse enfraquecimento dos sindicatos, né? Uhum. E precisava de alguém para gerar receita, para fazer eventos. E aí eu fui convidado e fui para captar patrocínio, porque muitas empresas queriam falar com as empresas que o Secov representava, que eram as administradoras de condomínios, imobiliárias, as Sim. incorporadoras, todas. E ali eu fiz muitas parcerias com a Varig na época, com a Sodexo, né? Foi muito bacana. E ali eu ajudei a lançar a Convenção Secov, que é um evento Uhum. referência, né? Que ocorre todo ano em São Paulo. E ali uma sucessão de coisas. Eu comecei a me envolver com o Salão Imobiliário de Madrid, né? Olha só que diferente, hein? E a partir dali eu cuidei de 9 edições, 9 participações do Brasil no Salão Imobiliário de Madrid. Ele foi referência, e aí nós fizemos o Salão Imobiliário São Paulo por 4 anos.
E depois Olha só. ali foi uma grande escola, né? Que você veja, tinha ali contato direto com os donos das empresas. Uma escola fantástica. Nossa! Uma fase maravilhosa, que foi o boom, assim, né? Saindo dos destravamentos do mercado imobiliário. Né? Que delícia, que época boa e que lugar. Assim, você estava numa época boa, num lugar certo, com pessoas excelentes. Não tinha melhor escola, não tinha. E assim, uma escola que eu aprendi muito rápido. Então, assim, imagina só, aí me tornei gerente de marketing lá. Olha que barato. Todas as reuniões que envolviam crédito imobiliário, que envolvia as questões relacionadas à administração de condomínios com os síndicos, questões jurídicas, enfim, tudo, eu participava. Então, assim, não tinha melhor. Não existia. Coisa boa. Foi muito legal. Depois eu saí de lá, fui para uma agência de publicidade, que é o Eugênio, que foi uma referência também por muitos anos no mercado imobiliário. E lá eu fui diretor da parte de feiras e eventos. Né? Então, ali eu fui ser o atendimento do Salão Imobiliário São Paulo. Ali, na Eugênio, a gente cuidou das 2 maiores edições do Salão Imobiliário de Madrid. Eu cheguei a cuidar de um espaço de 500 metros quadrados. Nossa, que barato. Que experiência boa. Não, fantástico, fantástico. E depois eu saí de lá e continuei, me apaixonei pelos eventos. Né? Como ferramenta de marketing, não existe melhor ferramenta. Lógico, hoje... eu gosto também. A gente tem que adaptar, mas por quê? Poxa, só vai no seu evento seu público-alvo puro. Né? Ali só tem gente do seu segmento. Então, assim, se você souber utilizar as feiras, os eventos, né? E principalmente o pós-evento, porque a feira é para você fazer o pós. Muita gente fica focado na feira, no evento, nos dias que acontecem. Você tem resultados fantásticos. Então, dali depois eu saí da Eugênio, eu representei eventos na Inglaterra, por 2 anos eu cuidei da participação brasileira. O que significa isso? Envolvia a participação do Ministério do Turismo, secretarias de turismo estaduais, principalmente da região Nordeste, vendendo o Brasil como destino de investimento turístico e imobiliário. Então, olha só, que responsabilidade, não? Muita, muita. Eu levava o Ministério do Turismo, as secretarias de turismo, secretarias de habitação, entidades e empresas, incorporadoras, construtoras imobiliárias. Então, ali aí fui para a Inglaterra, para a Alemanha e para os Estados Unidos. Voltou para os Estados Unidos. 2 anos eu cuidei da participação de todo o sistema COFES e Cresce no evento da ANAR, que é a National Association of Realtors, que é a Associação Nacional dos Corretores de Imóveis. Então, tudo isso foi me dando uma grande bagagem. Né? Então, assim, começou lá no Secov e depois eu me envolvi em todos os eventos que você imaginar aqui no Brasil, ou fazendo a parte comercial, ou na organização, ou cuidando da participação de empresas também nesses eventos, porque daí isso foi me dando um know-how. Aí eu sabia como tirar vantagem dessa ferramenta. Eu comecei sem dúvida. Na prática e tal. Então, assim, foi uma bagagem fantástica. Eu fiquei apaixonado por esse tipo de evento. Aí não tinha como você migrar para outro lado e voltar para a área de automóveis, né? Sem chance, né, Daniel? Meu pai teve a primeira loja de carros aqui em Piracicaba. E teve essa loja por 50 anos. Meu pai é falecido já, mas quando um dia ele chegou para mim e falou assim: Daniel, me deu a chave da loja, falou assim: a loja é sua. Se vira. Não quero. Não quero, porque eu não quero estar fazendo o que você faz hoje. Porque é algo muito limitado, sabe? E eu tentei, não tenho ideia. Eu estava à frente. Eu fui a primeira loja aqui em Piracicaba a colocar internet. Depois de 3 meses, eu cancelei o contrato porque ninguém tinha. Falei, que eu vou fazer o quê? Eu não consigo me relacionar com ninguém. Entendeu? É igual celular, né? Celular que em Curitiba teve alguém que contou para mim, foi alguém imobiliário também que não tinha celular. Então ele comprou X números e deu um para cada amigo para poder conversar, né? Porque adiantava ser só você ter, né? É isso.
E eu peguei, na época, até essa última crise agora, nossa, eu tinha pego as maiores crises econômicas com meu pai, de a gente ficar um mês sem vender carro, nenhum. Isso me dá angústia, uma frustração, sabe? Tipo assim, porque eu penso o seguinte, a gente sempre tem que tentar estar prosperando, melhorando, evoluindo. E quando isso não era possível, isso me dava uma angústia muito grande. Então, eu não... Um desassossego, né? Não. E aí eu me provoquei e fui fazer um curso de planejamento de carreira, que eu conheci uma pessoa que era o gerente de RH da American Express, que viu em mim um potencial, começou a fazer um trabalho de coach comigo e me incentivou a melhorar o inglês. Por quê? Porque você para uma multinacional tinha que estar com o inglês, né, bem afiado. Aliás, isso, sabe aquela pirâmide de Maslow, necessidades? Na base da pirâmide hoje está o quê? A internet. Né? Wi-Fi. Não é? A informação hoje está na pirâmide. Na verdade, assim, tá com um pouquinho de delay aí, mas a gente vai seguindo assim. Se a gente se atrapalhar muito, a gente derruba de volta e vamos embora. Mas é bem verdade mesmo, né? As necessidades acabam mudando. Acho que daqui a pouquinho a gente vai recomeçar. Mas veja só, bateria, né? Eu até eu vi uma palestra certa vez que alguém falou, né? E é verdade, se você esquece a carteira em casa, você não volta a buscar. Agora, se você esquecer o seu telefone em casa, por exemplo, você corre buscar, né? Porque no telefone, você fica sem dinheiro, sem carteira, sem cartão, mas sem o telefone celular, sem chance, né? De você ficar sem a sua... Mas me conta uma coisa, vamos lá. Como é que a gente está agora num momento bastante, né? Você que já viveu toda essa tua experiência, né? Tanto nacional quanto internacional, marketing, eventos, o mundo da corretagem, né? Dentro de sindicatos, dentro de entidades, dentro de empresas. Então, tudo isso te gabaritou para vários outros projetos que você está sempre envolvido, né? E é muito legal quando a gente vê vários eventos, você vê lá palestrante, Daniel Rosenthal, sempre está assim, num patamar muito legal. Isso eu quero te parabenizar, porque é muito bacana, é muito bem quisto pelo mercado, muito bem visto por todos. E aí você criou um sistema chamado corretor global. Por que isso? E o que é um corretor global? Qual é a diferença do corretor de imóveis e o corretor de imóveis global? Existe uma diferença? Fala um pouco para a gente sobre isso, por favor. Veja só, Tatiana. Quando eu fazia os eventos, eu ficava nos bastidores, eu era organizador, tá? Ou promotor. Eu promovia muito, né, os outros. Aí chegou no momento que isso foi me dando uma bagagem muito grande. Eu comecei a ser cobrado. Por que você não faz palestra? Por que você não começa a compartilhar um pouco dessa experiência? Porque imagina só, como que surgiu uma das coisas, né, assim, que me incentivou a criar o corretor global. Quando eu cuidei, ou eu organizei a participação brasileira no evento, no maior evento de corretores de imóveis do mundo, chegou uma edição, eu fiz edição profissional, eu tinha mais de 100 corretores brasileiros lá em Orlando comigo. Nossa! Por 2 dias de evento. E várias pessoas aí de Curitiba. Aí eu comecei a pensar o seguinte, é mais fácil eu trazer as empresas americanas para o Brasil do que eu levar os corretores para os Estados Unidos. Inclusive porque é mais barato para eles vir e eles tinham um interesse muito grande nos investimentos dos brasileiros lá na Flórida. E a partir daí eu criei o Investir USA Expo, que foi considerado o maior evento de investimentos imobiliários nos Estados Unidos da América Latina. Olha só! Fiz 19 edições desse evento. 2 delas eu fiz em Curitiba. 2 eu fiz na Colômbia. 1 no Peru. 1 no México. 2 em Orlando. O resto foi São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, tudo mais. E aí, tudo isso foi me dando bagagem. E foi me dando visibilidade. Com isso, eu fui representante da Lennar, que é a maior construtora residencial dos Estados Unidos aqui no Brasil. Entendi.
todos os corretores que queriam indicar para os seus clientes fazer investimento nos Estados Unidos tinham que passar por um treinamento comigo para conhecer como era, para saber como era a construtora. Só que para isso eu fui treinado, eu tive que estudar. Então você pega toda a bagagem que tinha dos eventos, imagina só, eu fiz um evento, em uma das edições, foi quando eu conheci o canto, em São Paulo. Uma edição que eu fiz 2 dias de evento, tinham 1.600 pessoas e eu tinha 33 empresas americanas participando. Uma assessoria de imprensa. E essa assessoria de imprensa tinha demandas. Eu fiz a entrevista na revista Época, na Exame. Eu tinha que falar, por quê? Os representantes dessas empresas, a disponibilidade não era, né, tão fácil, porque eles estavam lá. É pré-evento. Tá? Então, eu tive que estudar. Virei um expert. Você quer falar sobre imigração, eu falo. Você quer falar sobre contabilidade, parte jurídica, melhores investimentos, tipos de investimento nos Estados Unidos, eu me especializei nisso. E aí, como eu já tinha feito um evento, junto com eu fui sócio da Expo Money, lembra aquele evento de educação financeira? Sim. Eu criei um evento junto com ele, chamava Corretor Show. E a gente fez São Paulo, Brasília e Rio de Janeiro. O evento só não foi para frente porque a Expo Money foi vendida para o braço de eventos da Rede Globo. E eu não quis ir junto. E ali parou. Então tinha essa percepção da capacitação, da necessidade de qualificação dos corretores. Por quê? Até hoje, para você se tornar um corretor, faz um curso de TTI. O que é o curso de TTI? É a mesma coisa que tirar uma carteira de habilitação, CNH. Isso significa o quê? Você tem uma CNH é uma coisa, saber dirigir é outra. Sim, inclusive tem muita gente com CNH e não sabe dirigir, né? Vamos combinar. Exato. Muita gente que fez o curso de TTI e não tem a menor capacidade, qualificação, experiência para estar no mercado de uma forma devidamente correta, né? Com segurança, trazendo segurança, tranquilidade para o cliente na intermediação imobiliária. Por quê? Porque isso aí é com o tempo que você adquire. Então, eu resolvi criar essa plataforma que dá essa visão global. O corretor global não tem nada a ver com o corretor internacional. Se ele quiser também ir para um nível internacional... Vamos voltar aqui, peraí um pouquinho. Vamos lá que cai de volta. Minha gente, fiquem aí. Você estava falando que não é global de internacional, né? É outra coisa. Não. É global de visão global. É global de você pensar global, de você ver o que existe, entendeu? Quais são as tendências, quais são as exigências, quais são as oportunidades e você, né, trazer o que é melhor para você. Entendeu? Você utilizar. Tem uma frase que eu criei recentemente fazendo uma mentoria que eu acho que ficou assim muito bacana, que diz o seguinte: nem sempre o que existe de melhor é o melhor para você. Então, é verdade. Porque hoje a versão 7.2 XPTO da ferramenta tecnológica tal que você tem que você tem que utilizar. Concordo. Na minha palestra do Corretor Global, eu falo o seguinte: faça primeiro, bem feito, um bom arroz com feijão. Depois você começa a pensar nas misturas. Depois você começa a pensar na sofisticação. E as pessoas tendem a ir para a sofisticação primeiro e esquece o básico. Então faça bem feito o essencial, o básico. Mas a plataforma Corretor Global, ela visa o quê? Incentivar a qualificação. Promover a qualificação. Mostrando principalmente o quê? A questão da ética. E toda a variedade de possibilidades de qualificação que existe. Então, por exemplo, eu disponibilizo lá, a plataforma é totalmente gratuita, eu disponibilizo lá mais de 130 cursos online gratuitos dos mais diversos temas. Eu vi, eu estava lá mexendo na plataforma, achei sensacional, incrível. Então, sim, se você quer fazer um curso de
oratória você tem. Você quer saber empreendedorismo, educação financeira, idiomas, diversas questões e temas relacionados à tecnologia. Tem tudo lá. Entendeu? Por quê? As pessoas ficam muito focadas só em técnicas de vendas. Eu quero saber temas focados em imobiliário. Isso, muitas vezes, a pessoa perde a venda, perde a oportunidade, porque ela não soube se expressar, ela não soube estar, ela não respeitou o processo de vendas, entendeu? Ela atropelou, ela na balada. Tipo isso. Processo. É bem isso. Comeu sobremesa antes do almoço, né? Exato, exato. Então, lá eu tenho, para as empresas que querem também contratar, eu tenho a palestra. O que eu mais tenho feito hoje? Mentorias para empresários. Importante. Donos, principalmente. Mentorias para os gerentes deles. Para possíveis coordenadores que querem se tornar gerentes. Eles precisam entender o que é essa gerência. E aí entra numa questão que hoje eu prego muito, que é a questão do autoconhecimento. As pessoas não se conhecem. Elas se subestimam ou elas se superestimam. Também, bastante comum. Muito comum, entendeu? Então, assim, porque o autoconhecimento gera autoconfiança, autoestima. E nesse momento é o que a gente mais precisa. Porque nós estamos vivenciando uma situação inédita, cheia de desafios, que a gente não sabe ainda. A gente sabe, assim, qual é o desafio de hoje. E, então, Tati, essa questão hoje do autoconhecimento, sabe? Super importante, porque todos nós hoje estamos passando por um momento de instabilidade, cada um no seu nível, na sua proporção, mas todo mundo. Porque é muita insegurança, é muita, né? O futuro, literalmente, a Deus pertence hoje. A gente achava insegurança, né? 40 dias, e já está dando 3, 4 ou 5, e o que está ruim fica pior. Então, a gente tem que estar bem mentalmente, entendeu? A gente tem que estar seguro, a gente tem que estar muito firme, muito forte, para passar isso para os clientes, porque os clientes hoje, né, que os poucos clientes hoje que estão aí disponíveis, prontos para comprar, eles precisam dessa segurança, dessa firmeza. Sim. Então, o que eu tenho mais feito hoje é essa mentoria, porque está todo mundo muito carente, né? Não vamos falar assim, eu, mentor, você como dona da agência, né? Sim, sócia daqui. É sócia da agência. Você como consumidora, tá? Você como cliente de diversos produtos e serviços. A gente tem essa carência. A gente quer ser pego no colo. A gente quer esse acolhimento. A gente precisa dessa empatia, né? E é isso que o corretor de imóveis hoje, principalmente os donos das imobiliárias, precisam focar, tá? Eu acho que persistindo num erro, a gente está cometendo um erro ainda. A gente está transferindo muito nossas responsabilidades para a tecnologia, achando que a tecnologia que vai resolver tudo. E não é. Tá? É verdade. A gente tem um papel aqui super importante, entendeu? De fazer a nossa lição de casa, que é um atendimento, entendeu? Fazer esse acolhimento dos clientes, fazer esse atendimento, que eu falo assim, primeira coisa que as pessoas não fazem, não entrevistam o cliente. É verdade, né? Tem medo de perguntar, medo de conversar, parece, não é? Exato. Por isso que os corretores não são respeitados, porque eles não se impõem. Porque você pegar um médico,
você liga para o médico e começa o WhatsApp e manda ele fazer um diagnóstico por WhatsApp, ele falou, não, liga para minha secretária e marca uma consulta. Pode ser até uma consulta online, entendeu? Mas é uma consulta. Então, nós como corretores, a gente tem que se impor. Se impor no seguinte... Tem um posicionamento, né? Posicionamento. Primeira coisa, sentou, teve a oportunidade de estar com um novo cliente, chega para ele e fala assim, olha, a partir de hoje, eu serei o corretor de imóveis da sua vida. Primeira coisa, você já... o cara já... Oi? Uau! Diferente. Entendeu? Porque traz de impacto, vai, impacta a pessoa. Se você tiver um problema jurídico, você vai pensar num advogado. Vem um advogado que você conhece, que é da sua confiança. Claro, com certeza. Se tiver uma... Você não vai pensar no seu médico? Você não vai pensar no seu ginecologista, no seu cardiologista? Sim. Que são profissionais de confiança? Por que as pessoas, quando pensam em comprar, vender, ou tenha qualquer demanda para o mercado imobiliário, não pensam... eu lembrei do meu corretor. Deixa eu falar com ele. Corretor. Entendeu? Eu tenho meu corretor de seguros, por exemplo. Como eu te falei que eu moro aqui em Curitiba desde 2007, e o meu corretor de seguros, que é uma moça, a minha corretora de seguros, ela é lá do interior do Paraná até hoje. Eu já comprei vários carros na sequência, continua sendo a mesma. É isso aí. O seguro fulano, né? Pronto. Então, assim, a gente tem que ter esse posicionamento, a gente tem que ter essa imposição, mas assim, não é, compre só com corretor. Não, compre só com corretor qualificado. Porque se você começa... Os clientes hoje vêm muito mais informados do que a gente, muitas vezes, para alguns imóveis. Você tem que estar preparado para o processo. Você pode até, né, em último caso, no último momento daquele processo, você pode ir lá e também saber sobre aquele imóvel, sobre aquela região, mas de antes. Então, tem alguns clichês, tem alguns procedimentos que são inaceitáveis hoje. Você pegar um cliente sem entrevistar, pôr no carro, sair e mostrar o que você tem e não o que ele quer, é inaceitável. Sem dúvida. Esse clichê de vendedor de sonhos, para com isso. As pessoas não aguentam mais esse clichêzinho, sabe? Nós ajudamos, não vendemos sonhos, nós ajudamos as pessoas a serem mais felizes. É mais do que isso, né? É muito além disso, né? A terem conquistas. Entendeu? O sonho é muita responsabilidade. Você falar o sonho, entendeu? Porque você perguntar para a pessoa, tudo bem, ela conseguiu, ela teve a conquista de comprar hoje a 15 do Minha Casa Minha Vida. Ok, foi uma conquista dela. Então, assim, o sonho da pessoa não é ela subir 6 lances de escada em Minha Casa Minha Vida. O sonho não tem limite. O sonho é uma casa, condomínio, com diversos itens, murado, fechado, para ele ter os filhos lá brincando e a casa dele aberta. Isso é sonho. Então, sabe, vamos mudar, porque daí os clientes já estão cansados, sabe? Então precisa mudar esses clichês, entendeu? E aí, Tati, entra o seguinte, o foco hoje, corretor, é simples. Basta ele colocar uma simples palavra no nome da profissão dele. Hoje, se ele usar o nome, eu sou corretor do cliente de imóveis, muda tudo. O foco dele é o cliente. Ah, boa. Tira o foco um pouquinho de si mesmo e coloca o foco no cliente, né? Porque assim, você é engraçado, né? Fala assim, corretor, o que é? Corretagem. Corretagem é a comissão. Aliás, parênteses, não se fala mais comissão, tá? É honorários. Perfeito. Tá? Você já coloca também os corretores no outro posicionamento. Fala, lógico. Advogado cobra comissão ou honorários? Honorários. Médicos cobra comissão? Não, ele cobra honorários. Então, os corretores honorários. Perfeito. Então, corretor do cliente de imóveis. Quem é o cliente? Tem horas que é o comprador,
tem horas que é o vendedor. Mas ele vai defender os do cliente. Então, foca no cliente, que os honorários vêm como consequência. A recompensa Exato. é consequência. A gente tem falado por aí que é servir mais e vender assim, menos, né? Então não é questão de vender menos, né? Acho que quando você vai com o intuito de atender uma dor dele, enfim, né? Tentar fazer a melhor negociação para ele, esquece os honorários, né? A venda acaba, a negociação acontece por si só, é a consequência do negócio, né, Daniel? Às vezes não é o momento do cliente comprar, né? E aí você tem que ser realmente um profissional consultivo e dizer para ele que assim, olha, você não fará uma boa compra agora, nessas condições. Nesse momento, pode se prejudicar. Isso é uma venda responsável. Quando você faz isso, pode ter certeza que esse cliente vai... você vai ser o corretor da vida dele. E ele vai te vender para inúmeras outras pessoas. E você está sendo o quê? Profissional. Você não está ali só para empurrar. Você está ali para fazer uma venda responsável. Consultor. Exato. É um pequeno... Até vou colocar aqui, ó, corretor do cliente de imóveis. Vou escrever, vou deixar fixo aqui. Para não esquecer. Ô, Daniel, mas me fala uma coisa. Você acha, assim, que hoje... claro que a gente está numa situação, num momento também mais crítico, que a pandemia chegou também e quem queria esperar, aguardar isso, né? Mas você acha que, apesar de talvez os corretores não estarem preparados naturalmente em alguma situação, ou alguns não estarem, mas nesse momento, qual foi a principal dificuldade que você acha que eles tiveram? Caiu na cabeça a pandemia, e aí? Qual foi a principal dificuldade? Foi falta de conhecimento técnico? Foi falta de preparo? Foi falta de cliente? O que foi que você percebeu, assim? Tudo isso assim, são componentes, né, que trazem uma consequência. Então, assim, a falta de preparo, a falta de atualização, a falta de utilização por resistência à utilização da tecnologia, né? Sabe como que eu começo a minha palestra Corretor Global 4.0? Eu coloco uma foto de um funeral. As pessoas em volta de um caixão. Aí eu peço para todos ficarem de pé e peço 1 minuto de silêncio. Quem é aquele lá? É o corretor que trabalhava da forma antiga. Não existe mais, não funciona mais isso. Não tem como, ainda né? Dessa forma, tem algum resultado, são aqueles que estão dando os últimos suspiros. Mas, tá assim, ali, tá na máquina já. Já tá ali com um pé na cova, vamos dizer. Se levanta, não pode levantar a mão para cima, que daí Deus puxa, né? Não é melhor nem... Então, assim, você não precisa ser um expert em tecnologia. Você não precisa ter o iPhone último tipo. Você não precisa utilizar todas as redes sociais. Volto a dizer, nem sempre o que há de melhor ou mais novo é o melhor e será o melhor para você ou para sua empresa. Mas tem que ser aderente ao seu negócio, né? Você tem que entender, não tecnologia por tecnologia. Tecnologia que melhora a vida do teu cliente, senão não adianta, não precisa, né? Tem alguns modismos, né? Por exemplo, não é porque ele saiu agora o TikTok que você tem que abrir uma conta no TikTok também. Entendeu? Perfeito, fato. Eu tô aqui. Aí, voltou. Então, assim, vê se aquilo... Verdade, viu? Eu tentei entrar e não consegui entender aquilo. Para mim não tem lógica, não funcionou para mim e já saí também. Então, ali tem um perfil de público. Aquele público é o seu público? É o seu perfil? Você vai se sentir à vontade em fazer aqueles vídeos mais despojados, entendeu? Que são feitos ali. Então, assim, nem sempre mas o TikTok foi mais baixado do que o Instagram, que o YouTube e todas as redes juntas. Não, deixa o TikTok lá. Quem é o seu público? Aí você tem que pesquisar, né? Quem é o seu público? Onde ele está? Ok, ele está no Instagram, está no... Como você trabalhar essas mídias? Então, assim, ó, sempre... duas coisas que eu sempre falo. Uma, o feito é melhor que o perfeito. Então, Concordo. começa, tá?
E a segunda, menos é mais. É melhor você fazer menos coisas bem feito do que querer fazer um monte de coisas e vai ficar tudo na superficialidade, tudo inacabado, né? Você... Então, eu acho que com tudo isso, acho que faltou. Então, falta adaptabilidade. Isso é uma competência. Todo profissional, seja de qualquer área, tem que ter adaptabilidade, porque o ser humano é adaptável, só que a gente não estava muito cômodo, não estava exercendo essa nossa atividade, essa nossa função. Nós não estávamos preparados para essa porrada. Para essa pandemia, né? Pandemia. Não estávamos verdade. preparados para esse impacto. Tá? E aí fez com que todo mundo, quem tiver ainda um pouco de forças, né, aproveitar esse momento para, né, criar musculatura. Como? Absorvendo o conteúdo, se capacitando. Agora, quem já estava enfraquecido, infelizmente, está sofrendo bastante. Está dando os últimos suspiros, né? Mas assim, as pessoas estão falando bastante de novo normal, de normal que vai chegar, quando as coisas vão voltar ao normal. Como é que você vê essa situação? Assim, você acredita num novo normal? Se acredita, é quando? Já. Esse é o novo normal. Concordo. As pessoas tendem a achar assim, sempre heróis, fórmulas mágicas, caminhos mais fáceis. Milagres. Milagres. Não existe. Entendeu? E caem nos contos de quem, né, vendem essas coisas. Não existe isso. Esse é o novo normal. A partir de agora, é dessa forma. Pode ser um pouco mais, um pouco menos, um pouco diferente. Mas, assim, quando as pessoas estão esperando que uma chavinha, que vai virar e falar, opa, pode voltar. Como pode voltar? No mínimo, vai poder voltar próximo das nossas, não vou falar atividades normais, mas tipo de atividades anterior, quando nós tivemos uma vacina. E isso demora um pouquinho, né? Vai demorar ainda, é coisa do mínimo 1 ano. Então, assim, parem de querer ficar esperando, né, esse momento, e aí você tome atitude agora. Então, com tudo que está acontecendo, é agora que você tem que saber lidar com essa situação. Então, você vai ter que usar mais tecnologia, você vai ter que fazer mais atendimento online, você vai ter que usar a tecnologia para mostrar o imóvel, entendeu? Para não ficar rodando por aí, porque não é só rodar por aí. Você vai colocar uma pessoa que você não conhece, que você não sabe os hábitos dela dentro do seu carro, pode estar com máscara, você pode se contaminar. Vamos ser mais responsáveis, né? Sim, vamos sim. na real. Essa é a nossa realidade hoje, entendeu? A pandemia só está crescendo, só está aumentando Sim. a contaminação. Entendeu? Curitiba, eu sei que está com um problema sério aí. Entendeu? O pessoal começou a dar uma relaxada no momento errado. Então, a partir de agora, é a nossa realidade. Vamos ter que conviver, verdade, vamos é ter verdade. que conviver com mais higiene, infelizmente. Isso é uma coisa prejudicial, porque o ser humano precisa dessa socialização e as pessoas estão sentindo falta disso. Volto a dizer daí, por isso que você precisa fortalecer esse autoconhecimento nesse momento, né? Não temos que esperar, é agora. E agora é ver o que os outros, todo mundo tentando, todo mundo testando. Então, agora, começa a fazer atendimento online, testa algumas ferramentas, tem muita coisa boa, gratuita.
Tá? E fácil de usar, nem tudo é difícil, né? Você pode achar ferramentas aí que sejam, de repente, para mim é muito difícil, você tem mais facilidade, ferramentas de conversação. Tem gente que gosta mais de Zoom, tem gente que gosta mais do Meet. Veja lá, testa, vê o que você é mais aderente a você. Eu também gosto, também acho isso, sabe, Daniel? Eu acho que as pessoas elas têm que não ficarem tão inflexíveis esperando algo acontecer. Acho que nunca, nem isso agora, mas assim, a vida da gente não pode ser uma espera, né? Porque veja como o tempo passa rápido. Você parou para pensar que hoje é 25 de junho, que a gente já passou da metade do ano, e eu já estou pensando aqui, eu falei, gente, daqui a pouquinho eu estou vendo pisca-pisca, aí já é Natal de novo, eu nem tirei lá de casa ainda direito a árvore, eu já tenho que pôr novamente, então é uma coisa muito rápida, você vai ficar esperando o quê, né? E a necessidade do mercado imobiliário, ela continua. Eu vejo aqui com os clientes da gente que os negócios continuam acontecendo. O seu Paulino está aqui, disse que fez uma entrevista há pouco, aí demorou 3 horas e meia a entrevista, que a pessoa trouxe até lista de pergunta para fazer, né? Mas isso é melhor conversar do que não conversar, né? Chip House também está aqui, a Imobiliário Santo Antônio lá de Florianópolis. Boa noite, gente. Show de bola, Carla, né? O pessoal aí gostando bastante, Clélio. Mas, Daniel, como você imagina um corretor ideal hoje, nesse momento, assim, né? Aí também não estou perguntando igual o cara pergunta qual é teu sonho, né? Mas assim, como é que é o corretor ideal para o Daniel? Se você for um cliente, que aí você reflete aí o que o mercado espera. Como é que você poderia dizer que é esse perfil de corretor hoje? Atualizado. Boa. Qualificado. Tá? Atualizado por quê? Antigamente, quando não existia acesso às informações, alguns profissionais, e aí os corretores fazem parte também, mas vários outros, tinham informações privilegiadas. Né? Então, isso se tornou até uma dependência. Hoje, a informação ela está para todos. E muitas vezes os clientes veem informação não só do imóvel em si, mas sabe, se você não tiver atualizado pouco sobre tudo, entendeu? Ter essa percepção que você é uma pessoa limitada. Sim. Ou que você é uma pessoa restrita. Você precisa ter conversa e ouvir mais. Mais escutatória e menos... Duas orelhas e uma boca, né? Não é mais ou menos isso? É isso aí. Então, eu já ouvi muito e eu fiz cursos de escutatória e comunicação produtiva. Você escuta mais, você vende mais. Volto naquilo que eu falei para você. Pessoas hoje estão carentes. Sim. Elas precisam serem ouvidas. Então, não é, eu vou vender. Você vai vender. Deixa lá, as pessoas assim, um sentou na frente do outro e ele falou. E aí o que falou, essa foi a melhor conversa que eu tive na minha vida, porque ela foi ouvida. E as pessoas precisam ser ouvidas. A gente tem que entender o comportamento. Conduzir a negociação, conduzir uma conversação. Sim. Deixa a pessoa falar primeiro, né, Daniel? Funil de vendas. Exato. Não é funil de vendas. Não tem nada disso. Vai para a conversa. Pergunta. Pergunta para a pessoa. Então, fazer as perguntas certas. Entrevistar essa pessoa. Mas entrevistar para ter um conhecimento do perfil dela. O médico, quando você vai no médico, o médico não faz uma anamnese, não faz para ele dar um diagnóstico. Ele pergunta, né, seus hábitos, sobre a sua família, para internéticas, para ver o que está causando aquilo. A mesma coisa, gente, com feijão, isso. Não diga de tecnologia. A tecnologia vai fazer o quê? Vai trazer esse cliente parado para você. Vai dar essa filtrada, que é o funil de vendas. Agora, chegou no momento de, né, que ele já teve alguma interação,
ele respondeu um e-mail, ele fez uma pergunta, ele se implicou ali e tal, funil de venda. Chegou no momento do olho no olho, conversar, Sim, perguntar. sim. Essa parte toda do cliente chegar é o marketing que faz praticamente, né? Então, deixa que a gente faz essa parte, quando chegar o cliente prontinho para você, dá o teu show, né? Aí o corretor tem que dar o show dele. Às vezes o corretor fala, vai ser substituído por tecnologia. Não vai, porque a tecnologia faz você ter o lead aí mais qualificado, enfim, a gente faz isso de uma, né, como a gente faz aí. Mas aí o corretor, esse olho no olho, essa conversa é algo que é analógico, né, Daniel? Então não tem como uma máquina fazer, concorda? Sabe uma coisa que hoje as pessoas vão entrando no automático sem perceber, acham que é normal e acaba perdendo muita venda? É a comunicação por WhatsApp. Ali, sim, você se comunica mal, você tem grandes chances de ser mal interpretado, entendeu? Sabe o que é o arroz e o feijão na comunicação? Que as pessoas não fazem? Passa a mão no telefone e liga para o cliente, fala com ele. Conversa. Porque ali você vai sentindo, né, a energia. Você está me ouvindo agora, você está vendo o que eu estou falando. Eu falo disso com empolgação. Funciona hoje. Não precisa ficar inventando a moda. Oi? Você ligar para o seu cliente, tá? Você for falar, tem ali já um script pronto, tem ali o seu curso de vendas pronto, né? Não começa. Por quê? Uma segunda coisa, o que você tem mais importante dos clientes é o tempo. Sem dúvida. Mais tempo para dar. Não. Quando você consegue aquele tempo, você tem que usar da forma mais eficiente possível. E não significa que naquele tempo você tem que metralhando o seu cliente de argumentos sobre as vendas. Aquele tempo é saber conduzir, ter essa sensibilidade. Senão aqueles mini lá do Nordeste, sabe? Que eles começam a fazer exposição e aí ele é interrompido, ele não consegue continuar de onde ele parou, ele tem que começar de novo, porque está decorado. É um script pronto, né? Exato. Sintonia fina, sensibilidade, para saber conduzir essa negociação, esse processo de vendas. Então, esses são, eu acredito que sejam os skills hoje, né? E por isso que hoje o que eu mais tenho feito são essas mentorias para os empresários, onde eles estão tendo mais retorno, mentorias para os profissionais que querem evoluir na carreira. Então, é o coordenador que quer ser gerente. Eu já mostrei para corretor, mas você não tem perfil para ser gerente e não tem problema nenhum. Vai ganhar. Lógico que não. Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. O corretor que quer se tornar gerente, quer continuar vendendo, aí ele atropela a equipe. Ele depende da equipe dele daí. Ele tem que ser um bom líder, um bom gestor. Tem gente que não é um bom líder, mas ele é bom em outras coisas. Aí tem muitas empresas, né, colocam lá, pegam o corretor que melhor se saiu, né, e promove a gerente. Aí perdeu o melhor corretor e ganhou um péssimo gerente, né? Então, na verdade, não é essa a métrica. Ô, Daniel, faltam 2 minutos para a gente ir embora, e aí o pessoal está falando aqui, ó, o seu Paulino perguntou qual é o site, eu coloquei aqui, seu Paulino, é corretorglobal.com.br, e aí o Capanema está aqui, daqui a pouquinho eu vou lá no canal do Super Capanema, também tem live lá. Ele está dizendo, Tati, essa live tem que fazer de novo, o homem tem muita bagagem, eu também acho, mas a gente vai se comprometer. É que hoje, acho que esse tempo não deu muito certo, mas assim, ô Daniel, eu quero agradecer a tua presença aqui, e eu quero já me comprometer com você para a gente trazer esse mesmo assunto. Para a próxima semana eu marco uma agenda e você fecha comigo, fechado? Com o maior prazer, estou à sua disposição. Um abraço, obrigado, querido. Tchau, tudo de bom. Até mais, até mais. Tchau, tchau, obrigado.